Olá, tudo bem? Nós vivemos num mundo hoje onde é muito fácil nós nos distrairmos com coisas sem importância e sem valor. Televisão, internet e tantas outras coisas tiram especialmente o nosso tempo com Deus, que é a coisa mais importante, e depois o nosso tempo em família. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Antes da gente começar, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que essa mensagem chegue e abençoe o máximo de vidas possível. Além dessas coisas que eu citei, internet, televisão, existem tantas outras coisas sem valor e sem importância que tiram o nosso tempo em família. Mas existem coisas também que são boas, que são importantes, que são nobres, porém, se nós usarmos da maneira errada, pode também causar a destruição da nossa casa. Um belo exemplo é o trabalho. O trabalho, ao longo da Bíblia, nós vamos ver que ele é bom, que ele é nobre, que ele gera em nós senso de utilidade, honestidade, gera capacidade de trazer o sustento para dentro da nossa casa, para sustentarmos a nossa família. Além de que a Bíblia fala que quem não trabalha, não come. A Bíblia manda o preguiçoso ir trocar uma ideia com a formiga para ver como ela trabalha. Então não faltam motivos para nós trabalharmos com afinco, trabalharmos com prazer e trabalharmos bastante, não esquecendo de trabalhar com alegria e ser grato a Deus pelo trabalho que Ele nos concedeu. O grande problema é o excesso de trabalho. Ah, Juninho, mas eu não posso fazer uma hora extra, eu não posso fazer uma renda extra depois no meu horário de serviço? É a minha opinião, eu acredito que sim, mas tudo precisa ter um propósito e um período determinado. Vou dar um exemplo. Você comprou uma moto, vai pagar ela em 3 anos. Você se reúne com a sua família e define que durante 6 meses ou 1 ano você vai fazer uma renda extra após o seu horário de trabalho para poder ir pagando as parcelas finais com o devido desconto para que dentro de 1 ano você quite aquele bem que você comprou. Isso é excelente. Eu poderia dar tantos outros exemplos nessa mesma pegada, nessa mesma linha. Agora, trabalhar por trabalhar, trabalhar somente por juntar dinheiro, sem ter um propósito e sem ter um período específico, isso é muito perigoso. Sabe por quê, queridos? Porque quanto mais tempo longe nós passamos das nossas esposas e filhos, mais nós vamos acarretando males dentro da nossa casa. E eu quero citar alguns poucos, a lista é enorme, mas eu quero citar alguns poucos problemas que o excesso de trabalho, ou a consequência do excesso de trabalho, que é estar longe da nossa família, pode acarretar. O primeiro exemplo é em relação ao seu cônjuge, seja ela sua esposa, ou seja ele o seu marido. Vamos imaginar que você tem um trabalho e você entra às 7 horas e sai às 5 horas. Você vai trabalhar 8 horas, com mais 1 hora de almoço. 9 horas você ficou fora de casa, eu nem estou contando o percurso de volta, o trajeto. Aí você decide fazer aí mais 2 horas de serviços extras, para poder gerar uma renda extra, para melhorar a sua situação financeira. Se você for direto, você vai trabalhar até umas 7h30, contando que você vai começar umas 5h30. Se você for para casa tomar um banho, vai fazer um serviço de Uber ou alguma outra coisa, enfim, ou até mesmo um curso, você vai chegar na sua casa entre 9 horas, 8h30, 9 horas, 10 horas. Se for um curso, vai chegar 10h30. Beleza, tá tudo certo. Agora, coloque isso de segunda a sexta. Ou se você for trabalhar de sábado, o dia todo, enfim. Qual é o tempo que você vai ter como marido e esposa para desfrutar do seu cônjuge? Para vocês poderem assistir um filme, para vocês poderem dar uma volta, para vocês poderem sentar e conversar. Não aquela conversa enquanto um lava a louça, o outro está cuidando da criança, enquanto um conserta o guarda-roupa, o outro está fazendo outra coisa. Não estou dizendo isso. Sentar e ter tempo de qualidade. Qual é o momento que vocês vão ter para fazer isso? E aí, à medida que vocês vão perdendo esse tempo, ou essas coisas que eu disse, esse tempo de qualidade, esse tempo juntos, vai se tornando cada vez menor, vai se tornando cada vez mais escasso, a tendência é que vocês se afastem não somente
de corpos, né? de tempo, mas também no coração. Sabe por quê, querido? Porque a gente vai ocupando a nossa mente, o nosso coração com outras coisas. Quando nós estamos ali desfrutando de tempo em família, a gente emprega toda a nossa emoção, todo o nosso amor, tudo aquilo que nós temos de melhor nós empregamos dentro do nosso cônjuge, dos filhos, né? Ou melhor dizendo, para os nossos cônjuges e para os nossos filhos. Quando nós estamos com a cabeça cheia do trabalho, a gente não consegue desligar e a gente coloca tudo aquilo que a gente tem de melhor, toda a nossa força e energia no trabalho. E a família acaba ficando em segundo plano. Perceba, não estou dizendo que é errado. Tá? Tem muita gente que faz o seu trabalho extra, tem muita gente que trabalha em 2 períodos e mesmo assim consegue ainda ter um tempo de qualidade com a sua família. Não é um padrão, tem as suas exceções, mas o normal é que isso seja um perigo para o seu casamento. E o segundo é em relação aos filhos. E esse segundo pode ser também em relação à esposa, mas principalmente aos filhos. Você passa 70% do seu tempo fora de casa, 60%, 70% por conta do trabalho, e ainda decide fazer uma renda extra, aumentando essa porcentagem de tempo fora de casa. Aí você chega extremamente cansado ou cansada. Se tiver que fazer uma janta, uma refeição, vai te tomar tempo. Aí você vai ter que tomar o seu banho, se tiver que fazer alguma outra coisa, enfim, vai chegar com a mente cansada, provavelmente vai chegar estressada ou estressado. E aí como é que você vai parar, sentar, olhar para os teus filhos e sentir como está o coração deles ou o coração do seu cônjuge? À medida que nós vamos nos afastando, vai gerando em nós uma indiferença em relação às coisas, não porque a gente quer. Eu não sou indiferente com a minha esposa, eu não sou indiferente com meu marido, com os meus filhos. Tudo bem, mas o nosso próprio subconsciente, por conta do cansaço e do estresse, vai dando prioridade ao descanso. E a gente muitas vezes pode ficar sem notar problemas de comportamento, problemas emocionais. Às vezes nosso filho está triste, mas a gente está tão cansado e a gente não percebe. Às vezes ele quer brincar, quer conversar, quer chamar atenção e a gente está tão cansado. E quem nunca fez isso? Ai, filho, agora não, papai está cansado, precisa descansar. Numa jornada normal de trabalho, imagine trabalhando aí 2, 3, 4 horas a mais. E lembre-se, nós precisamos criar memória na vida dos nossos filhos. Quanto mais nós nos afastamos deles, quanto mais nós deixamos o cansaço tomar conta da nossa vida e esse cansaço fazer com que a gente se afaste deles, ou não perceba, ou não converse com eles, isso pode gerar futuramente tragédias, verdadeiras tragédias emocionais nos nossos filhos. Mas Juninho, eu preciso ganhar dinheiro. Juninho, a situação não está fácil. Juninho, as coisas estão caras. Deixa eu deixar 2 textos bíblicos com você. O Salmo 127, nos versos 2 e 3, diz assim: é inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar penosamente pelo seu alimento, pois o Senhor, Ele concede a bênção aos seus filhos enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. E o verso 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos concede. E olha que interessante, a Bíblia vai relacionar o verso 2, que vai falar de trabalho excessivo, que é inútil, porque Deus dá aos seus filhos que descansam nele, aqueles que confiam nele e tiram a sua cabeça das coisas do mundo. Relaciona esse texto com filhos, falando que os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele nos concede. Não é interessante e no mínimo curioso que um versículo falando sobre tempo com os filhos, falando que os filhos são herança do Senhor e para nós desfrutarmos dessa recompensa, vai estar relacionado com um versículo acima, trabalho excessivo, e a inutilidade dele, pois o Senhor concede a bênção àqueles que descansam e confiam nele e tiram a sua cabeça das coisas do mundo. Então como é que você vai desfrutar da tua herança? Como é que você vai desfrutar de uma coisa que é a recompensa que Deus te deu, se você está sempre fora de casa? Se você está 80% do seu dia fora de casa e quando chega está cansado, estressado, quer tomar banho, quer dormir. E o segundo texto, que particularmente eu gosto muito, e esse texto é muito forte dentro do meu coração,
Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Se tão somente você obedecer às minhas palavras e guardar os meus mandamentos, fazendo tudo conforme eu tenho te ensinado, todas as bênçãos virão, te seguirão e te alcançarão, simplesmente se você obedecer às minhas palavras. Então, queridos, nós, muitas vezes preocupados, sim, e às vezes o motivo é bom, trazer o sustento para dentro da nossa casa, trazer o alimento para a nossa mesa. Muitas vezes, por esse bom motivo, nós estamos correndo atrás de uma coisa que nós achamos que é bênção de Deus, mas muitas vezes não é. Porque a bênção de Deus ela é totalmente o inverso. Eu costumo brincar que a matemática de Deus é a inversa. Se nós obedecermos a Deus, se nós descansarmos o nosso coração no Senhor, como diz o Salmo 127 que nós lemos, se nós dermos o devido valor àquilo que realmente tem valor, que são nossas esposas, maridos e filhos, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, elas vêm atrás de nós. Nós não precisamos ir atrás dela e correr atrás dela. E perceba, precisamos trabalhar, precisamos fazer tudo aquilo que a gente já faz a vida toda para trazer o sustento para dentro de casa. Tá tudo certo, mas eu estou falando sobre os excessos. Tome cuidado. Descanse no Senhor, confie no Senhor, obedeça a sua palavra e veja e experimente as bênçãos do Senhor correndo e alcançando a sua vida e família. Que Deus nos dê sabedoria e graça para entender o momento certo de correr e o momento certo de parar, descansar, confiar e receber do Senhor. Pense nisso que eu te falei e se você gostou desse vídeo e foi abençoado de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.